Estuve, estuve en Valencia hace pocos meses en un pueblo allí cerca llamado Algemesí, que me ha encantado. Entonces, voy gradualmente a pasar al portugués, a pesar de la tentación de continuar con el portuñol, es muy, muy fascinante, pero melhor que não. Entonces, bom dia a todos, Pablo, obrigado. É de facto uma grande alegria estar convosco. Ehm, eu vou falar de um tema que me parece ainda pouco falado, mas que tem uma importância para a biografia, para a espiritualidade de Ibn Arabi, que é a sua ligação com místicos, com sufis do Gharb al-Andalus, ou seja, da parte ocidental da península, hoje em dia chamada Portugal. Vou dizer desde já que eu não sou um especialista nesta matéria. Tal como disse e justamente o Pablo, eu trabalho mais a recepção e a presença sufi islâmica na cultura portuguesa. Contudo, esta matéria que vou apresentar hoje, de uma forma muito introdutiva, muito básica, digamos, tem sido um assunto que tem aparecido muitas vezes nos meus estudos. Portanto, vou acompanhar-me a uma apresentação de diapositivos. Agora vou compartilhá-la e vamos ver se vocês conseguem ver. Sim? Sì, Muito bem, muito bem. Então, uma pequeníssima, enfim, nota de contextualização histórica e geográfica, enquanto que estamos a entrever a Igreja Matriz de Mértola, anteriormente uma mesquita de período almohade. O Gharb al-Andalus é o ocidente de Al-Andalus, como o nome indica claramente. Eh, no que respeita às dominações islâmicas, o Gharb esteve sob o domínio de dinastias, de taifas islâmicas até 1249. Ok? Portanto, digamos que no que respeita a Portugal, as dominações islâmicas terminaram cerca de 2 séculos e meio antes do que se deu na Andaluzia. Estão a entender o que eu digo? Sim? Português é de fácil entendimento. Sim. Portanto, temos estes 5 séculos de dominações islâmicas. No que respeita à extensão territorial, digamos que coincide quase exatamente aquilo que é Portugal hoje em dia, se bem que a presença islâmica mais intensa e significativa, obviamente que se dá nas regiões mais a sul. Contudo, é dito, por exemplo, pelo meu colega António Rei, que no século VIII o Garbe estendia-se até zonas da Galiza. Esta é uma tese debatida. De qualquer das formas, o Garbe coincide quase inteiramente com aquilo que nós hoje costumamos chamar Portugal. O Garbe não tinha propriamente uma independência do califado, contudo, eh, em alguns períodos do Al-Ándalus, uma certa autonomia, sim, nomeadamente em período califal. Aqui uma óbvia representação geográfica, topográfica. Consideremos que Badajoz é ainda considerada parte do Garbe, ok? Portanto, está intimamente ligada à história das cidades que hoje são portuguesas. Algarve, como sabemos, significa o Ocidente e é também muito conhecido o facto de haver ainda uma região de Portugal, a região mais a sul, chamada Algarve. Portanto, deve inteiramente o nome à antiga denominação Andaluzia. Quando falamos de
história, portanto, uma grande parte da história do Garbe coincide com as fases da história do Al-Ándalus no seu conjunto. Resta dizer que a cidade de Lisboa foi conquistada pelos muçulmanos em 716, portanto, digamos que a conquista do Garbe não acontece logo em 711, demora uns 3, 4, 5 anos. Estava a dizer que o Garbe atravessa todas as fases que conhecemos do Al-Ándalus, portanto, o Emirado e depois o Califado Omíada, as três fases de Taifas e as dinastias Almorávida e Almohada de etnia Amazigha. Lisboa é, entre aspas, reconquistada pelo primeiro rei de Portugal, Afonso Dom Henriques, em 1147, enquanto que a última cidade do Garbe conquistada pelos portugueses é Faro, em 1249, pelo rei Afonso III. Ter-se-á dado uma misteriosa visita de Ibn Arabi a Lisboa. Alguns autores referem que sim, nomeadamente quem falou disto é um dos autores portugueses que vou referir mais logo, que é Adalberto Alves. Ibn Arabi que terá eventualmente visitado uma Lisboa já cristã, portanto já depois da conquista pelos portugueses. Não aprofundei este assunto, deixo como uma pista um pouco misteriosa de eventual aprofundamento futuro, inshallah. Hum, Importante é referir que o Reino de Portugal mantém, durante mais de 3 séculos, a estrutura social da dhimma islâmica, ou seja, a convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos. Até 1496, data em que o rei português Manuel I expulsa os judeus e os muçulmanos, os quais ficam em parte em Portugal como cristãos novos e mouriscos convertidos forçadamente ao catolicismo e, portanto, no caso dos muçulmanos, de vez em quando praticando um certo cripto-islamismo. Bom, este é um enquadramento histórico muito básico para termos noção daquilo que se passava no Ocidente peninsular. No que respeita às minhas fontes para este enquadramento muito preliminar sobre as ligações entre Ibn Arabi e o Gharb al-Andalus, é necessário citar o arabista David Lopes, possivelmente o maior arabista da história contemporânea portuguesa, ativo entre o século XIX e o século XX. Outro arabista que se focou bastante nestes temas e nestas figuras é Garcia Domingues, particularmente ativo na cidade de Silves, no Algarve. Mais recentemente, o historiador António Borges Coelho, talvez a referência mais importante nas últimas 6, 7 décadas, enfim, a partir da década de 60, 70, para a história e a história das ideias do Gharb al-Andalus. O poeta e divulgador do Al-Andalus, Adalberto Alvar, cito o já referido colega e amigo António Rei. Ora, vamos entrar um pouco dentro daquilo que foram os místicos do Gharb al-Andalus referidos na obra de Ibn Arabi. E é isto que vou fazer e vou focar-me em 3 figuras: Ibn Qasi, Al-Oriani e Al-Martuli. O primeiro que vamos referir, e repito, vou só e apenas dar algumas notas introdutivas sobre estes autores. O objetivo é ver como estas são, de facto, figuras relevantes nos estudos akbarianos e o objetivo, digamos, estratégico é que nós, enquanto Mias Latinas, continuemos a impulsionar o estudo destes autores. Ibn Qasi, nome completo terá sido Abul Qasim Ahmad al-Hussein ibn Qasi, dito por vezes até Rumi, porque vindo de uma linhagem familiar hispano-romana, portanto Rumi no sentido de romano,
linhagem dos Banu Qasi, que remete ao latino Cássio. Ele é referido por Ibn Arabi nas Futuhat e nas Fusus. É uma figura central na história da espiritualidade no Garbe e em Portugal também. Aqui vemos uma estátua que lhe é dedicada em Mértola. Ele viveu no século XI, eh, nasceu na zona de Silves, no Algarve. Silves é uma cidade importante na história do Garbe Al-Andalus por várias razões. Uma delas, possivelmente a mais conhecida, é que foi uma grande capital literária. É a cidade onde viveu Al-Muqtamid, onde viveu também Ibn Ammar, portanto, poetas relevantes desta zona da Península e do Al-Ándalus. Uh, Ibn Qasi terá aprendido com Ibn Khalil de Niebla, com Al-Andalusi. Hoje em dia é mais duvidado que tenha sido discípulo de Ibn Arif, mas, enfim, há ainda muito por estudar sobre a biografia de Ibn Qasi. Permanece uma figura algo misteriosa. Sabemos que em tempos em que na Península era proibido o estudo de Al-Ghazali, ele teve acesso, estudou e leu a obra de Al-Ghazali. É muito importante referir que foi um líder político para além de espiritual. Liderou uma revolta contra almorávidas, teve problemas vários também com os almohadas, eh, teve um protagonismo na região ocidental, mas também ecos das suas empresas, digamos, políticos, espirituais, ouviram-se em outras zonas do Al-Ándalus. Inclusivamente assumiu o papel escatológico de Mahdi, portanto, uma figura que se auto-atribuiu um título muito, muito importante, como devem saber na escatologia islâmica, portanto, um título de liderança espiritual virada para o estabelecimento de uma humanidade e de uma religião justa no fim dos tempos. Obviamente, esta religião justa seria o autêntico Islã. Funda uma tariqa, ou pelo menos um grupo, uma záwia, e tem discípulos, muridun. De facto, ele muitas vezes é chamado o líder dos muridun, na literatura que fala dele. Importante referir que tem contactos diplomáticos com Afonso Dom Henrique, o primeiro rei de Portugal. Falo disto inclusivamente porque, graças ao nosso amigo Pablo, tive o imenso prazer, até anteontem, de passar tempo com os amigos de The Open Center em Nova York, nomeadamente o Ralph White, estudiosos de esoterismo ocidental, que vieram a Portugal para uma viagem académica em busca do esoterismo em Portugal. E dedicamos tempo a tentar entrever os contactos entre os templários em Portugal e os sufis do Garba Al-Andalus. É um tema muito interessante que continua a merecer atenção, até porque os reis portugueses, durante um período significativo, pertenciam ou tinham ligações à Ordem Templária ou à Ordem de Cristo, que se seguiu a Ordem Templária em Portugal. A obra que Ibn Qasi deixou, Khala al-Na'lain, Tira ambas as sandálias, um livro que se encontra hoje em dia numa cópia da qual se fala muito, mas a qual poucos têm tido acesso em Istambul, associada a um comentário de Ibn Arabi, o qual terá recebido o livro do próprio filho de Ibn Qasi em Tunis. Agora, Ibn Arabi, nos escritos que nós encontramos, é tendencialmente crítico perante Ibn Qasi. Portanto, os comentários de Ibn Arabi várias vezes não são favoráveis às teses e às meditações de Ibn Qasi. Se bem que, conforme refere Adalberto Alves, devíamos ter uma leitura um pouco mais completa, um pouco mais redonda
daquilo que Ibn Qasi foi para Ibn Arabi. Continuamos sem ter acesso a uma edição completa e crítica desta obra a nível, enfim, de acessibilidade mundial. Houve algumas tentativas, houve algumas transcrições, houve teses de doutoramento, mas ainda falta um projeto académico sistemático de estudo sobre Ibn Qasi e a sua obra. Refiro aqui apenas uma citação que Ibn Arabi faz nas Fusus. Cito: verdade seja dita, cada nome divino é qualificado por todos os nomes divinos. Fim da citação. Estamos aqui, evidentemente, a falar das meditações de Ibn Arabi sobre os 99 nomes de Allah no Alcorão, e, portanto, tema importante na obra akbariana. Sabemos que Ibn Qasi foi uma das referências, entre outras, nesta vertente do pensamento akbariano. Obviamente que o título da obra de Ibn Qasi remete diretamente para uma referência alcorânica, nomeadamente a ordem que Deus dá a Moisés de tirar as sandálias, em Surah Taha. E Ibn Qasi tem um papel fundamental, não na obra de Ibn Arabi, onde é citado e tem uma sua relevância, mas tem um papel fundamental para os outros dois nomes que agora vou referir, que são Al-Oriani e Al-Martuli ou Al-Mirtuli, os quais na biografia de Ibn Arabi são mais importantes de Ibn Qasi. No que respeita a uh, Al-Oriani, nascido em Loulé, estamos aqui a ver na foto os banhos islâmicos de Loulé, um projeto muito recente que tornou-se um dos mais importantes no que respeita à arqueologia do Garba Al-Andalus em Portugal. Loulé é uma outra cidade do Algarve, no sul de Portugal. Al-Oriani nasceu, portanto, no Garbe, mas depois passou a viver a Sevilha, onde faleceu, muito provavelmente. Referido por Ibn Arabi, pelo menos em Ruh al-Quds, nas Durrat e nas Futuhat, portanto, em 3 obras. Seguidor de Ibn Qasi, portanto, do já referido e autoproclamado Mahdi de Silves. Radicou-se em Sevilha. Importante referir que era iletrado, portanto, um homem que não tinha grandes competências de leitura, de escrita, de conhecimento bibliográfico. Uh, É referido por várias, entre as fontes e os autores que já vos mencionei, que são basicamente os autores portugueses que mais têm trabalhado sobre esta matéria, como primeiro mestre de Ibn Arabi. Enfim, terá sido um dos primeiros mestres de Ibn Arabi durante a juventude de Ibn Arabi, que o encontrou, portanto, no sul da península. Ora, o nome completo de Al-Oriani, Abu Ja'far Ahmed Al-Oriani, e citamos aqui um relato do próprio Ibn Arabi. Eh, Al-Oriani dirige-se, fala ao jovem Ibn Arabi e diz, cito: se queres apartar o mundo de ti, rompe todos os laços e toma apenas o generoso por companhia. Ele falar-te-á sem necessidade de intermediários. Fim da citação. Portanto, aqui um relato do relacionamento entre o mestre Al-Oriani e o então discípulo Ibn Arabi, em que o, o, o Al-Oriani ensina, enfim, relata a via de um certo retiro de Dunya e de uma intimidade com Allah para a finalidade de ter uma comunicação direta, sem nenhum intermediário, com o próprio Allah. Um comentário de Ibn Arabi, estamos aqui a citar do Ruh al-Quds, um comentário de Ibn Arabi sobre Al-Oriani, cito:
Embora Al-Uriani fosse um camponês iletrado, incapaz de escrever ou de lidar com algarismos, bastava escutar as suas exposições sobre a doutrina da unidade, Tawhid, para apreciar a sua imensa envergadura espiritual. Fim da citação. Portanto, no que respeita ao Oriani, estamos a falar, sem dúvida, de uma figura que teve, para Ibn Arabi, deixou em Ibn Arabi uma memória de grande estima, de grande reverência, de grande respeito. Passamos a Al-Martuli, ou Al-Mirtuli, de Mértola. Mértola encontra-se na região do Alentejo, portanto, não é a região mais a sul, que é o Algarve, está acima do Algarve, mas Mértola está no Baixo Alentejo, portanto, cidade que se desenvolve à volta do Guadiana. Al-Martuli, citado nas mesmas três obras de Ibn Arabi em que é referido Al-Uriani. Aliás, Al-Uriani e Al-Martuli conheciam-se, frequentaram-se, ou pelo menos tiveram contactos, como é referido pelo próprio Ibn Arabi. Al-Martuli é, tal como Al-Uriani, seguidor de Ibn Qasi, portanto estamos a ver como Ibn Qasi é uma figura de facto central para todo este convívio e esta linhagem. A biografia dele segue do ponto de vista topográfico a de Al-Uriani, portanto os dois radicam-se em Sevilha, portanto deixam o Garbe. Foi um dos mestres de Ibn Arabi, tal como Al-Uriani. No que respeita ao Martuli, temos uma característica muito clara que emerge dos relatos biográficos sobre ele, ou seja, de um ascetismo extremamente rigoroso, nomeadamente de um retiro da vida pública. Pelo menos durante 20 anos viveu isolado da sociedade. Fortemente crítico perante o ambiente de Sevilha, perante a corrupção do contexto em que ele vivia e que ele considerava corrompido. Poeta, deixa-nos um legado poético, inclusivamente e parcialmente traduzido para português. É interessante repararmos como foi hum, procurado por líderes políticos e militares almohadas para receber apoio e orientação. Nós aqui temos que imaginar que as duas dinastias, digamos, berberes ou imazighem, que tiveram preponderância, digamos, nos últimos séculos do Al-Ándalus, portanto, os almorávidas e os almohadas. Os almorávidas, eh, temos acesso a fontes que nos dizem que tinham uma atitude bastante rigorista, bastante legalista, literalista e não simpatizante com o sufismo. Não havia uma recíproca simpatia entre almorávidas e sufis. Já os almohadas, apesar de terem até combatido contra, ou pelo menos terem ostracizados alguns sufis, contudo, há líderes almohadas que tinham este hábito de ir procurar a barraca do sheikh. É uma espécie de sheikh visto como santão, que abençoa a batalha, abençoa a conquista. E Al-Marduli foi procurado neste sentido por figuras do chamado Califado Almohade. Apesar dele, por vezes, ter respondido de uma forma bastante crítica ao apelo que lhe vinha pelos políticos. Temos aqui, entre outros que se podiam escolher, cito um relato de Ibn Arabi, em que Al-Martuli, tal como vemos anteriormente com Al-Uriani, Al-Martuli dirige-se a Ibn Arabi e fala desta maneira, cito:
Eu costumava, aqui é Al-Martuli que está a falar, eu costumava estar preocupado contigo, tanto com Ibn Arabi, por causa da tua juventude, dada a falta de quaisquer informações específicas sobre ti, e dada a corrupção do tempo e a deterioração geral que eu tinha constatado. Foi essa corrupção que me levou ao isolamento, mas, Allah seja louvado, consolou-me através de ti. Portanto, Allah consolou-me através de ti. Fim da citação. Aqui temos, portanto, uma memória de Ibn Arabi a informar-nos de como o jovem Ibn Arabi deixa uma impressão invulgar, extremamente positiva em Al-Mirturi, que, como já disse, não era o homem fácil do ponto de vista do contacto com ele, mesmo quem ia à procura da baraka e o aconselhamento dele, às vezes não tinha os seus favores. Evidentemente não foi o caso de Ibn Arabi, que deixou uma impressão particularmente positiva em Al-Martuli. Aqui citando novamente do Ruh al-Quds. Eh, um poema de Al-Martuli, aqui na tradução para português de Adalberto Alves, que cito, eh, para também deixar aqui uma pista aberta sobre o importante legado poético do Gharb al-Andalus. Tanto místico, como neste caso, como, digamos, não necessariamente ou não apenas místico, como será o caso de Al-Muqtamid, já referido, mas aqui citamos o Al-Martuli. Tudo o que parece não tem realidade. Quem fala por falar, tarde ou cedo, se arrepende. Não ser afirmativo é condição do sábio. Se quem te presenteia demonstra o seu interesse, compra o teu coração com aquilo que te dá. Fim da citação. Aqui, entre intuições e experiências metafísicas e de sabedoria, temos um, um ensinamento que vem provavelmente daquilo que eu já referi, ou seja, do facto de Al-Martuli ser procurado enquanto, digamos, santão para políticos que lhe ofereciam dinheiro, inclusivamente dinheiro que ele recusava, para não vender o seu coração. Agora, assim, interpretando os últimos versos deste poema. Quero agora referir um episódio que, desculpem, preciso de beber um pouco. Um episódio que, relatado por Ibn Arabi, e depois citado por vários autores, assim, Palácios, Borges Coelho e outros. Um episódio em que temos as duas figuras, Al-Mirtuli, nome completo Abu Imran Musa Al-Mirtuli, ou Al-Martuli. Um episódio que relata o contacto de Ibn Arabi com ambos. Vou agora ler a partir da versão de António Borges Coelho no livro intitulado Para a História da Civilização e das Ideias no Gharb al-Andalus. Portanto, digamos que o contexto deste episódio é muito provavelmente Sevilha ou a zona de Sevilha. Passo a citar. Um dia, Ibn Arabi entrou na casa de Al-Uriani, perturbado com o espetáculo das gentes empenhadas em contradizer a lei de Deus. Al-Uriani então disse-lhe: Preocupa-te com Deus. Ibn Arabi seguiu depois para a casa de outro mestre, Al-Martuli, que lhe disse: Preocupa-te contigo mesmo. Perplexo,
Ibn Arabi respondeu: Al-Uriani quer que eu me preocupe com Deus, e tu, Al-Martuli, dizes para me preocupar comigo mesmo. Al-Martuli replicou: O que disse Al-Uriani é a verdade. O que sucede é que cada um de nós te indica o que o seu próprio estado místico exige. Ibn Arabi voltou então à casa de Al-Uriani e contou-lhe aquilo que tinha sucedido. Al-Uriani disse: Almirto lhe disse bem, porque ele te indicou o caminho da perfeição, enquanto que eu te indiquei qual é o companheiro da viagem. Fim da citação. Portanto, aqui Al-Uriani interpreta este enredo de encontros ao dizer que ele próprio, Al-Uriani, ao dizer preocupa-te com Deus, está a indicar ao jovem Ibn Arabi o companheiro da viagem num caminho de perfeição que é o conhecimento de si próprio, o autoconhecimento. Lá está o ensinamento de Al-Martuli. Preocupa-te contigo mesmo. Aqui relembremos um hadith que no contexto do Tasawwuf é muitas vezes atribuído e citado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomeadamente por Ibn Arabi, em que Muhammad terá dito: quem conhece a sua alma conhece o seu Senhor. Portanto, aqui parece que estes diálogos do jovem Ibn Arabi com os mestres do Garb reflitam esse tipo de ensinamento. Ora, eu não sei quanto tempo passou, devemos estar por volta dos 25 minutos, entretanto estamos um pouco atrasados, acho. Eh, Só um momento. Muito bem. Portanto, antes de finalizar, o meu intuito neste nosso convívio eh, da Mies Latina é apenas o de voltar a deixar emergir um legado, a meu ver, muito importante da biografia e da espiritualidade de Ibn Arabi, um legado que vem pelos seus mestres do Garb, nomeadamente Al-Uriani e Al-Martuli, um legado que tem na figura controversa de Ibn Qasi um dos nós fundamentais para se perceber algumas das dinâmicas da espiritualidade sufi no Al-Ándalus, no seu conjunto. E quero deixar também aqui uma espécie de nota de alarme, de preocupação. Ou seja, temos pouquíssimos projetos, pouquíssimas publicações, quase zero investimento nesta área, em Portugal e no resto do mundo. Portanto, seria uma maravilha se a Mies Latina pudesse continuar a impulsionar estes estudos, a apoiá-los e agradeço, portanto, ao Pablo e à Mies Latina para me dar a possibilidade para deixar novamente emergir este legado que mereceria muito mais aprofundamento, e por pessoas mais conhecedoras do que eu deste mesmo legado. Antes de me despedir, voltando agora aqui aos meus diapositivos e ao agradecer-vos, quero deixar a nota de que temos a decorrer na Universidade Lusófona o Seminário Permanente de Estudos Islâmicos realizado em colaboração com MIAS Latina, pelo que teremos uma série de eventos a cada mês até dezembro, e a última sessão será realizada por MIAS Latina, nomeadamente com a intervenção do nosso Carlos Frederico, que também participa neste nosso convívio deste fim de semana. Uma ultimíssima nota para relembrar aquilo que disse o Pablo. Está a decorrer em Lisboa uma exposição sobre o sufismo no Museu Calouste Gulbenkian, uma exposição de arte islâmica medieval e não só, da qual sou curador. São todos bem-vindos para visitarem.
Muito, muito obrigado e assalamu alaikum.